que tinha saúde. Gente, falei, meu Deus, onde que a gente morava? Que safadeza é essa que fizeram com a gente? Que literalmente, tem um vídeo até da minha cunhada, quando ela chegou, a mãe da minha sobrinha. Eu levei ela e o filho dela a tomar vacina. E eu fiz tudo, gravando tudo, aí ao vivo. Mas e onde que paga isso? Falei, que paga o quê? Que paga a vacina da criança. Você tem dinheiro aí? Porque eu não tenho. Eu falei, não, aqui não paga não. Caramba. Como assim não paga? Não paga não. Meu Deus, mas como assim que não paga a vacina? Não paga, é sério? Eu falei, sério? Aí ela veio pra cá, a criança, o menino dela, com uns 3 meses. Não, com 6 meses, faltavam quase todas as vacinas. Porque em Cuba não tinha vacina e nem seringa pra colocar numa criança. Essa foi da sua prima. Falar também dessa... Mas tem um vídeo no YouTube aí, tudo gravadinho, gente. Uhum. O que quando você chegou, porque você não chegou aqui foi tomar uma vacina, quando você chegou aqui, você foi fazer o quê? Você falou, cara, isso era o meu sonho, eu não sabia que era acessível. Porque a nossa realidade é muito diferente. Não que é uma realidade maravilhosa para quem não tem condições financeiras, mas o que é acessível aqui que lá era impossível? Para quem não tem uma boa condição financeira, Sim. sabe? Assim, não, o pobre aqui tem isso e lá nem o rico tem. Sim. Olha, hoje no Brasil, eu dou muitas graças a Deus porque eu sou privilegiada hoje no Brasil. Hoje eu tenho uma melhor condição, na verdade foi muito sacrifício. Eu trabalhei em tantas coisas. Eu comecei no YouTube e comecei a contar tudo. Com meu primeiro emprego, eu ganhei R$10 por dia. Eu trabalhei em tantas coisas, mas eu sempre trabalhei, cara. Eu nunca pedi, nunca pedi no semáforo, nunca fiquei de... Ai, não, nunca. Eu falei, gente, eu vou ir pro Brasil, mas é pra trabalhar. Eu e minha família tínhamos isso na cabeça. Uhum. E a gente trabalhou de tudo. De tudo, vendendo coisa na rua, salgado, bolo de pote, meu pai trabalhando de segurança, a gente limpando lá na Arena Amazônica, a gente antigamente morava em Manaus, minha mãe limpava o estádio, também ia com ela ganhar, nos domingos íamos ganhar dinheiro extra, sempre foi isso, sabe, trabalhar, mas quando cheguei no Brasil, a gente morava numa kitnet de R$300, e nós 4 morávamos juntos, dormíamos no mesmo quarto, com o mesmo ventilador. Eu sei o que realmente está na pobreza. Isso em Manaus. Em Manaus. Lá é quente pra caramba, mano. É muito quente, tem muito trânsito, tem muito imigrante. E lá, os imigrantes não são muito bem tratados, porque tem muito imigrante. Uhum. Tem muito imigrante. E aí, imagina, muito imigrante que não gosta de trabalhar, fica na rua pedindo. Você, obviamente, não vai gostar, né? Mas a gente não era desse jeito. Seu pai largou muita coisa pra trás quando veio de lá? De Cuba? Largou casa, carro, essas Só coisas. carro? Não, a nossa casa era a única coisa mais valiosa que a gente tinha, que foi construída, eu até ajudei com os tijolos para construir. A casa era de vocês mesmo, Sim, era nossa, propriedade de vocês. Era nossa. E a gente tinha registro de, é nossa casa. Tinha registro, sim. E a gente vendeu... E vocês que construíram ela na mão ali. Sim. Na verdade, ela estava um pouco construída, a gente só fez uma reforma e agrandou ela um pouquinho mais, porque ela é bem pequena. E aí, tudo registrado, não lembro agora foi quanto que a gente vendeu, acho que 25 mil pesos cubanos. É bem pouquinho dinheiro, né? Uhum. Mas que lá tem muita gente vendendo casa pra fugir, então imagina. Então, lá a casa, você pode fazer a casa do tamanho que você conseguir. Não, Se você conseguir fazer uma mansão, por exemplo, você pode morar em uma mansão? Olha, disso daí eu não sei te informar, porque... Não sei, não tá na tinha realidade. Mansão lá. Assim, de cubano não. Lá em Cuba tem um bairro muito famoso, chama Miramar, fica em Habana. Uhum. Lá tem as mansões lindas, mas são de pessoas que não são de Cuba, são italianos que compraram lá. Quem tem Também dinheiro tem os consulados, que tá em Cuba, né? sim, mas tipo, nenhum cubano vive aí. Uhum. Agora, normal no dia a dia, em Cuba não tem condomínio fechado, não tem casa bonita assim, de 2 andares, assim, você não vai ver isso. Uhum. Se tem casa de 2 andares, é porque uma pessoa mora em cima e outra embaixo. Mas uma casa grandona, assim, não. Pô, mas eu vejo assim, o que a gente vê, né, de imagem de Cuba, são realmente prédios, edificações bem antigas, são casas velhas, mas elas são bonitas, elas são robustas. Então ali vive mais de uma família, por exemplo. Sim. Né, porque eu não sei se tem uma outra realidade ali, mas pelo menos a parte que parece turística é sempre muito bonito, sabe? É bem histórico, bem antigo, mas é bonito, é grande.
Geralmente essas construções que são bem coloridas, elas ficam perto do Malecão da Habana, no centro da Habana e tudo mais. Mas aí geralmente não moram pessoas. É tipo museu, ele fala assim, museus. Turístico mesmo. Coisa assim de turismo. Tem poucas pessoas morando aí, até porque tá bonito, mas tem muito caindo os pedaços lá em Habana. Todo dia tem um prédio caindo. Você morava em Havana lá? Não, eu morava no centro de Cuba, Santo Espírito. E era longe de Havana? Era em torno de 500 quilômetros, mais ou menos. Nossa, bem longe, hein? E como que era a locomoção lá? Quando a gente queria ir pra lá, a gente tinha que, com antecedência, tirar uma passagem de trem, porque viajar de ônibus lá é muito caro. Lá tem ônibus do turista. São algumas companhias de turismo. Então, assim, a gente nunca viajava nesses ônibus. Sempre era em trem. E naquele dia eu também fiz um vídeo mostrando a viagem de trem. Nossa, eu falei. Tinha vezes que você sentava na cadeira, mas tinha vezes que era no chão. No chão, aí no meio do corredor. 5 horas no corredor, 6 horas. Quando eu ia pra Havana, mas quando eu ia pra Holguín, era mais distante. Então era um dia todo aí no corredor, aí todo mundo apertado. Pô, tinha internet lá? Oi? Você já tinha internet? Lá não. Naquela época nem tinha internet. Você eu vi fez internet. Vídeo só depois que você... Eu gravei. Eu lembro que esses vídeos, eu nem tinha celular naquela época. Eu fiz com uma câmera, que vários irmãos da igreja iam pra Cuba, levavam coisa, remédio, medicamento. E eu pedi uma câmera pra eles. E já entrava uma câmera, porque aí tirava foto da igreja e tudo mais. E eu sempre gostei de fazer vídeo, de tudo isso. Aí eu filmava lá. Camarinha, não sei nem a marca agora, mas... Era na câmera. Você falou de igreja algumas vezes. Como é que é a religião lá? É liberado? Você pode praticar a religião que você quiser? Ou o governo também tem vamos pensar, um domínio sobre a religião lá? Então, lá a religião, você não pode, por exemplo, ficar falando de Deus nas escolas, em lugares públicos, tipo assim, em parques, tudo isso, não pode. Você pode até falar, mas baixinho, que não tenha muitas pessoas, nada que chame a atenção. E aí, o negócio da religião, eu estava conversando com aquela cubana naquele dia, a Helena, ela falou que na igreja dela, ela sofreu muito isso de persecução da igreja. Lá não podia levantar, tipo, concreto, assim, era tudo improvisado, porque não pode levantar novos locais, novas igrejas não podem ser construídas. Tem isso também. O que existe, e tem persecução funciona. também na igreja, tem sim. Só que não é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas tem sim persecução. Até porque na igreja chegam muitas doações e tudo mais de estrangeiros. Tem muito estrangeiro que vai lá, principalmente americano, levar remédio, principalmente remédio, muito remédio. Roupa e também alguns insumos. Desodorante, coisinhas básicas, mas que pra gente faz muita falta. E na hora deles deixarem isso ali na igreja, com o pastor, com o responsável, o governo ia até a igreja e fiscalizava tudo. Às vezes tiravam, porque eles não podiam doar diretamente. Primeiro tem que passar para as mãos do governo e o governo doar. E às vezes a igreja fazia isso escondida, né? Porque muitas vezes não chegava. Oi? Protestante, católico, o que predominante lá? Católico tem. Católico não é muito perseguido. Agora, outras igrejas que são novas, são um pouco. E o pessoal usa a Bíblia lá normal. Assim, normal. Lá é normal isso. Não pode ser cristão de boa. Só não pode ficar falando de Deus na frente de muita gente. Só não pode, entendeu? Essa coisa assim. Na escola, principalmente, não pode ficar... Você estava lá quando o Papa foi lá? Que ano foi isso? Isso foi Ele foi várias vezes lá. Ele foi várias vezes lá. Mas a última vez, se não me engano, mas eu não. Até porque ele geralmente passava na Habana, né? Santiago de Cuba também, ele ia muito. Mas era uma cidade que ficava muito longe, né? Não dava. Não dá pra você pegar o trem, né? Não dá, não. Como é que o Cabeleira falou mais cedo aí, da população... Se tem alguém que ainda defende lá, enfim, o governo, né? E existe. Ainda tem grupos lá, por exemplo, a Dama de Branco ainda existe? Algum grupo assim que é contra o governo? Dama de Branco? Nunca ouvi falar. Tipo um grupo que existia lá, que era oposição mesmo, porque lá a oposição realmente meio que é eliminada, né? Oficialmente você não pode ser contra o governo. Eu sou contra. Oficialmente você não pode ser.
Então, o que você tem sempre são grupos rebeldes, por exemplo, né? Pessoas que se juntam, que realmente não estão satisfeitas, e que tentam se organizar para mover contra o governo. Não existe ninguém lá, assim, que exista com força representativa, ou mesmo que escondido, contra o governo. Não tem mais. Nunca, que você saiba, não tem. Lá, esse monte de gente, eu tenho certeza que esse povo tá preso. Tem muito preso político em Cuba. Muito. Caramba. Muito mesmo. Nossa, principalmente em 2021, aquela revolta que teve lá, 11 de julho, Sim, se lembra? Aquela que teve saiu até uma- pelo Jornal do Brasil. Nossa, tem tanta gente preso, gente, de 20 anos de cadeia. Povo desarmado, povo manifestação pacífica, preso. E aí, na verdade, em Cuba, praticamente todo mundo é contra do governo. De vez em quando, tem pessoas que às vezes bebem uns goles de rum e vão pra rua protestar e no outro dia acordam na cadeia. Mas eu lembro dessa vez que muita organização, muita gente se organizou. Eles se organizaram certinho para sair todo mundo. Tudo isso foi por grupo de WhatsApp e tudo mais. Mas, e aí, polícia na rua, rapidinho tomaram represárias. Teve gente que foi condenada a 10 anos. Teve gente que saiu de Cuba. Teve gente que mataram, que até hoje a gente não sabe onde tá. Mas teve gente que saiu de Cuba por valsa, com medo de ser preso. Quem e no participou? caminho morreram, chegou um lá desidratado, quase morrendo. Foi embora com o irmão e a cunhada. Só ele chegou lá nos Estados Unidos. Teve algum É parente bizarro. seu que participou dessa? Meu irmão, que mora nos Estados Unidos, ele foi condenado 10 anos. Ele foi... Na verdade, não sei se a condena chegou pra ele, mas ele foi citado pra polícia. Com certeza ia dar 10 anos, porque um colega dele foi preso também. Mas ele tava nos Estados Unidos já. Não, ele estava em Cuba. Ele saiu de Cuba em Fugido. 2022. Final de 2022. Sim. Por isso, ele principalmente foi embora por isso. Por causa que ele foi condenado. E meu pai tirou ele de lá. Se ele estivesse lá hoje, ele era um Com preso. certeza, ele era um preso. Como que é o julgamento Meu irmão, lá, ele é você muito, sabe? ele é muito expressivo. Ele tava com muita raiva daquilo e ele só levava uma cartagem abaixo o socialismo, se não me engano. O cartaz estava escrito isso? Aham, só isso. Aí ele